A paz, irmã Rivalda. Railda. A paz, irmã Railda. A paz do Senhor, bem-vinda. Deus abençoe. Seja bem-vinda à minha live para ouvir a palavra de Deus. A leitura de hoje está no livro de 1 Pedro, Ação e Graça pela Esperança da Salvação. Essa é a leitura inicial de hoje. Ação e graça pela esperança da salvação. Essa é a leitura inicial dessa live de hoje, meus irmãos. Sejam bem-vindos, aguardando mais pessoas para iniciar essa live de hoje, tá? Vamos curtindo aí um louvorzinho enquanto aparece mais alguém para assistir essa live, tá? Vamos que vamos. Paz, meus amados irmãos, bem-vindos à minha live. A partir de agora irei ler para vocês no livro de 1 Pedro, Ação e Graça pela Esperança da Salvação. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, muita saúde e felicidade a todos. Deixa eu baixar aqui o som para ficar melhor da gente ouvir. Pronto. Então vamos à leitura de hoje. De início é um prefácio aqui de 1 Pedro 1, 1 Pedro capítulo 1. A leitura de hoje está em 1 Pedro capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de 1 Pedro. São 3 capítulos de 1 Pedro, no qual eu estou lendo, dentro da Bíblia, a palavra de Deus para a edificação da fé, para a salvação e vida eterna. Aqui é um prefácio, o versículo 1 e 2 é um prefácio que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, a ação de graça pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, na sua nova lei, nas suas doutrinas e em seus novos mandamentos, que é a Igreja de Deus,
nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição dentre os mortos em pecado, para uma herança incorruptível, incontaminável e inacessível, reservada nos céus para vós e para nós, no qual, seguindo essa nova lei, essas doutrinas, esses novos mandamentos, em obediência, que pelo poder de Deus sois guardado mediante a fé, que é a obediência a essa nova lei, a essas doutrinas, a esses novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultai ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário que estejamos contristados por várias provações, A pessoa no dia de hoje que está buscando a salvação, que está buscando a vida eterna, seguindo assim a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, esse novo cristão vai passar por várias aprovações, Por várias provações, porque isso acontece quando nós nos torna um verdadeiro cristão. Satanás fica indignado conosco porque vamos abandonar ele, Quando uma pessoa se torna um verdadeiro cristão, Satanás vai ficar revoltado conosco porque antes de nós nos arrependermos de toda a imundícia, de todo o pecado que praticávamos em favor de Satanás, e quando nós abandonamos essas coisas e vamos praticar a vontade de Deus para a salvação e vida eterna, Satanás vai fazer de tudo para querer nos destruir diante de Deus, para que nós volte para Ele novamente, fazendo aquilo que é contrário à lei de Cristo, às doutrinas, aos novos mandamentos, para a nossa salvação e vida eterna. Isso é o que acontece com todo aquele que se converte a Deus, Quando se converte, vai passar por essas provações, porque Satanás está indignado quando nós abandonamos o pecado, as maus práticas contrárias à lei de Cristo, às doutrinas e aos novos mandamentos, para que nós deixe de ser membro da Igreja de Deus, que é Jesus Cristo. Mas devemos perseverar sempre, passaremos por muitas provas para provar a própria nossa fé, que é a obediência naquilo que aprendemos diante da lei de Cristo, das doutrinas e dos novos mandamentos no qual Deus enviou através de Jesus Cristo para a nossa salvação e vida eterna, que é a nova lei, A nova lei com doutrinas, com novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a nossa salvação e vida eterna nos dias de hoje. Não existe outra igreja além dessa, não tem e jamais terá. A Igreja de Deus é a única igreja verdadeira que nos faz caminhar para a salvação e vida eterna através da nova lei, da lei de Cristo. A nova lei, não mais lei de Moisés, porque a lei de Moisés se tornou maldição, A lei de Moisés se tornou maldição para o seu povo, para o povo de Deus, que é os israelitas naquele tempo, no qual Cristo foi enviado para eles, não para nós, Mas para eles, para tentar resgatá-los da mão de Satanás. Como os profetas não conseguiram, então Deus enviou seu Filho com essa nova lei, no qual estamos pregando nos dias de hoje, porque
eles não aceitaram essa nova lei, essas doutrinas, esses novos mandamentos, e então foi dado para nós gentis, né? Desde depois de Cristo ter voltado para casa até agora, é dado para nós, porque os israelitas, o povo de Deus, não quiseram essa igreja, essa nova lei. Então é dada para nós até os últimos dias, né? Então, na qual exultamos ainda agora por um pouco de tempo, sendo necessário que estejamos contristados por várias provações. Quando nós nos tornamos um verdadeiro cristão, Satanás vai fazer com que nós passamos várias provações, para que a prova da nossa fé, a obediência a Deus, mais preciosa do que ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, na sua nova lei, em suas doutrinas e em seus novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, a quem sem nós ter visto, né? A quem sem ter visto ele, a mais, no qual sem agora o ver, mas crendo e exultando com gozo inefável e cheio de glória. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente também os profetas, que profetizaram dessa nova lei, dessas doutrinas, desses novos mandamentos que para nós e para vocês é destinada. Indagando qual o tempo, qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, nos apóstolos, indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós e para vocês que estão me ouvindo, eles ministravam estas coisas, a lei de Cristo, as doutrinas que Cristo trouxe, agora vos foram anunciadas por ele, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviados do céu, vos pregaram, né, que são os apóstolos, o evangelho dessa nova lei, da lei de Cristo, das doutrinas, dos novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar, né? Portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrio e esperai inteiramente na lei de Cristo, nas suas doutrinas e em seus novos mandamentos, que se vos oferece na revelação que Cristo trouxe dentro dessa nova lei, né? Como filhos obedientes, não vos conformei com as concupiscências que antes tínhamos na nossa ignorância, né? Na nossa ignorância, porque a todos nós, eu mesmo era um que tinha essas concupiscências antes de me tornar um cristão, né? Eu bebia, fumava, farrava, fazia tudo quanto não prestava diante de Deus, mas glória a Deus, eu abandonei essas coisas, me tornei um cristão, seguindo assim a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, me tornando membro da Igreja de Deus, que é Jesus Cristo, para a nossa salvação e vida eterna. Mas como é santo aquele que nos chama, sendo nós também santos em todo o nosso procedimento, né? Devemos também ser santos em todo o nosso procedimento, como também Cristo foi, quando ele estava naquele corpo carnal, né? Então, quando Cristo estava naquele corpo carnal, ele era santificado através dessa nova lei, dessas doutrinas no qual o Pai enviou por ele, né? Nós somos santificados nessa lei e Cristo também foi santificado nessa lei, porque ele obedeceu toda a sua nova lei que ele trouxe, né? Porque não existe mais lei de Moisés, né? Alguém que segue qualquer coisa da lei de Moisés está sendo amaldiçoado por Deus, né? Isso é o que a Bíblia nos revela, porque a lei de Moisés foi dada ao povo israelita para que eles fossem conduzidos até Cristo, até a vinda de Cristo, para a salvação e vida eterna. Mas eles nem
seguiram a lei de Moisés, nem obedeceram à lei de Moisés, nem tampouco a Deus nessa lei. Por isso, Deus amaldiçoou ao seu povo, os israelitas. Deus amaldiçoou 90% do povo israelita, porque não cumpriram a lei de Moisés, não obedeceram à lei de Moisés, e assim a lei de Moisés se tornou maldição dentre o povo israelita, né? E aí veio para nós, né, agora, através de Jesus Cristo, com essa nova lei, com essas doutrinas, com esses novos mandamentos, a igreja verdadeira que o Pai enviou por ele, que é a igreja de Deus, a única igreja para a nossa salvação e vida eterna, porque não há outra além dessa e jamais haverá, né? Isso é o que está na Bíblia, o que foi escrito, né, para a nossa salvação e vida eterna. Então vamos seguir essa lei, se é que queremos a salvação e vida eterna, devemos seguir a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, nos tornando membros da igreja de Deus, que é Jesus Cristo, né? Então, porquanto está escrito, serei santo porque eu sou santo, né? Palavra de Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, né? Cristo nos chama através da sua nova lei, né? Mas como é santo aquele que vos chama, que é a lei de Cristo, através dele, Cristo nos chama para sermos santos através da sua nova lei, de seus novos mandamentos para a salvação. Então, sede-vos também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu também sou santo, através dessa lei que eu estou cumprindo. Palavra de Cristo para nós, né? De Pedro também, porque eu estou lendo 1 Pedro. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, né? Se nós praticamos o bem dentro da lei de Cristo, de suas doutrinas e de seus novos mandamentos, com toda certeza podemos alcançar a salvação se nós perseverar até o fim, andando em temor durante todo o tempo da nossa peregrinação aqui na terra. Somos peregrinos aqui na terra, somos peregrinos ou para Satanás ou para Deus. Se seguimos a lei de Cristo, as doutrinas, tornando membro da igreja de Deus, estamos peregrinando para o último dia, para a graça do último dia, que é a salvação e a vida eterna. Mas se viveremos no pecado até o último dia, estamos peregrinando para a morte com Deus, a morte espiritual, vivendo assim para Satanás, né? Sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, né? Não é dinheiro, não é ouro, não é prata que nos resgata da nossa vã maneira de viver, que por tradução receberam dos pais através da lei de Moisés. Mas com o precioso sangue, que é a lei de Cristo, as suas doutrinas, seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus, como de um cordeiro sem efeito e sem mancha, o sangue de Cristo, que se refere à sua nova lei, às suas doutrinas e a seus novos mandamentos, e igreja de Deus, que é o próprio Cristo, para a nossa salvação e vida eterna, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de nós, né? Por amor de vós e de nós, porque por Cristo, cremos em Deus, que ressuscitou dentre os mortos em pecado e lhe deu glória, de modo que a nossa fé, ou a vossa fé e esperança estivesse em Deus para a vida eterna. Já que temos nos purificado as nossas almas na obediência à lei de Cristo, às doutrinas, aos novos mandamentos, nos tornando membros da igreja de Deus, que é Jesus Cristo, a verdade que leva ao amor fraternal
não fingido. De coração amai-vos ardentemente uns aos outros, né? Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, no qual foi enviada por Jesus Cristo, né? Na sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra, né, a palavra do Senhor, enviada por Deus, a lei de Cristo, as doutrinas, aos novos mandamentos, que é a igreja de Deus, onde nós nos tornamos membros dela, né, permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada para a salvação e vida eterna, né? Então, se nós somos crentes, né? Se nós somos crentes, se nós somos verdadeiro cristão, né? Dentro da lei de Cristo, dentro da doutrina de Cristo, dos novos mandamentos, no qual Deus enviou por ele, que é a igreja de Deus, somos crentes, somos casa espiritual edificada nele, né? Edificada em Cristo, na sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade nos dias de hoje, né? Tec na telinha, meus amados, tec na telinha. Então, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e inveja e toda a maledicência, desejai como um menino recém-nascido o puro leite espiritual, a fim de por ele crescermos para a salvação. Que leite espiritual é esse? O puro leite espiritual é esse para crescer para a salvação e vida eterna. É a lei de Cristo, né? É as doutrinas de Cristo, é os novos mandamentos, é a igreja de Deus, no qual nós, aceitando essa nova lei, aceitando essas doutrinas, né? Esses novos mandamentos, se nós aceitarmos, guardando em nossos corações, né? E perseverando até o fim, poderemos alcançar a salvação. Poderemos alcançar a salvação. Ainda não estamos salvos, mesmo seguindo, né? Seguindo essas coisas que o Pai enviou através de seu Filho, nós estamos sendo santificados nessa nova lei, nessas doutrinas, nesses novos mandamentos, né? Crescendo para a salvação, que, como está sendo representado aqui em 1 João 2,2, né? Recém-nascido nesse puro leite espiritual, que é a lei de Cristo, as doutrinas, né? Para assim caminharmos, se nós caminharmos até o fim, perseverando até o fim, né? Perseverando até o fim, poderemos alcançar a salvação, em obediência a essa nova lei, a essas doutrinas, a esses novos mandamentos, que é a igreja de Deus, nos tornando membros de Cristo, nos tornando membros de Cristo, porque Cristo é a igreja, né? Se é que já somos provados que o Senhor é bom, né? E chegando-vos para ele, pedra viva, né? Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita, pedra preciosa, que é Cristo. Cristo é a pedra, Cristo é a rocha, né? Dentro dessa nova lei, dessas doutrinas, desses novos mandamentos, ele é a rocha, ele é a igreja para a nossa salvação e vida eterna, porque não há outra igreja verdadeira além da igreja de Deus,
para a nossa salvação e vida eterna. Não há e jamais haverá, né? Então, nós e vós também, quais pedra viva, nós também somos pedra viva quando nos tornamos cristãos verdadeiros em obediência a essa nova lei, a essas doutrinas, a esses novos mandamentos, quando nós somos batizados, né? Nós somos batizados e nos tornando uma nova criatura, recebendo o espírito de adoção da parte de Deus, para nos tornar filho de Deus, como também Cristo é. Cristo é pedra viva em nós também, depois de nos tornar cristão dentro dessa nova lei, dessas doutrinas, desses novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira, que é o próprio Cristo, tá? Então nós também, vós, quais pedras vivas, somos edificados como casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais. Não é como na lei de Moisés, que ofereciam sacrifícios materiais, como bode, ovelha e alimentos. Não. Na lei de Cristo é sacrifício espirituais, aceitáveis a Deus, através de Jesus Cristo, na sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus, fazendo o que é bom e reto diante de Deus, em justiça, né? Em justiça com fé, que é obediência a isso que Deus enviou através de seu Filho. Por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma pedra principal, né? Uma pedra angular. Eis que ponho em Sião uma pedra principal, pedra angular, eleita e preciosa, que é Cristo. E quem nela crê, que é essa pedra, significa também a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, que é a igreja de Deus. Quem nela crê não será confundido, né? Porque está dentro da verdade, está dentro de toda a verdade daquilo que Deus enviou através de seu Filho, nessa nova lei, nessas doutrinas, nesses novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a nossa salvação, porque não há outra igreja verdadeira além dessa, né, que é o próprio Cristo conosco. Assim, para vós que os que crê, é a preciosidade, mas para os que não crê, os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, né, esta foi posta como pedra da esquina, né? Naquele tempo, aquele povo no qual que estava criando templos, igrejas naquele tempo, de Paulo, de Cristo até Paulo e de Paulo até Cristo, eles rejeitaram essa pedra, rejeitaram essa nova lei, rejeitaram essas doutrinas, rejeitaram esses novos mandamentos, né? Esses edificadores no qual estava criando igrejas para Satanás naquela época que Cristo foi enviado. Então eles não aceitaram a essa pedra, que é a lei de Cristo, as doutrinas, a igreja de Deus. E assim esses edificadores rejeitaram, e foi posta como a pedra principal de esquina, mentirosa e enganosa, como pedra de tropeço, que é o que mais vemos nos dias de hoje. Em cada esquina que nós andamos nos dias de hoje, há uma igreja falsa da religião que Satanás criou, né? E ali é chamada de uma igreja, de uma congregação para Satanás, porque pregam mentiras e engano para as pessoas, tá? É muito triste até falar isso, é muito horrível, mas é a verdade, né? Para os descrentes, a lei de Cristo, as doutrinas que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como principal pedra de esquina naquele tempo. Em cada esquina, naquela época, depois de Cristo, os pregadores de Satanás criavam a sua igreja em cada esquina, como nos dias de hoje. Você sai da sua casa, é 3, 4 igrejas, rapidinho, né? Quando você sai de dentro de casa, você está encontrando o mesmo
se eu sair daqui de dentro de casa, se eu andar 1 minuto, já encontro uma igreja falsa, né? Se eu andar 1 minuto daqui da minha casa, eu já encontro uma igreja falsa, criada pelo homem, para enganar as pessoas com a própria palavra de Deus, né? E se eu andar mais 3 minutos, eu vou achar mais 2 ou 3. Em cada uma esquina tem uma. Essa primeira que eu estou falando, se eu sair daqui de casa, eu acho que não passa nem 1 minuto. Se eu sair daqui da minha casa e eu andar 30, 40 segundos, eu já encontro em uma esquina uma dessas pedras, né? Da qual os edificadores rejeitam a verdadeira pedra que é Jesus Cristo, na sua nova lei, em suas doutrinas para a nossa salvação. Então ela é posta nas esquinas, né? Como pedra principal. Então, logo aqui, saindo da minha casa, em uma esquina, já tem uma dessa pedra, né? Pregando mentiras, pregando engano para as pessoas com a própria palavra de Deus, falando da Bíblia, falando de Deus, falando de Cristo, né? Orando, louvando, mas com engano, com outra intenção, né? Não na intenção da salvação, porque o povo está focado nos dias de hoje em bênção, né? A maioria das pessoas que está indo a uma igreja nos dias de hoje está focado em receber bênção, em receber curas, em receber milagres, em ter prosperidade ou bens materiais, e não a salvação e a vida eterna. Como uma pedra de tropeço, a igreja é construída em cada esquina, rocha de escândalo, né? A rocha que Cristo trouxe, que é a igreja na sua nova lei, ela é constituída como rocha de escândalo em cada esquina que tem por aí nos dias de hoje. Essa é a mais pura verdade, né? Rocha de escândalo. Vou voltar ao versículo para que vocês que entraram agora possam entender o que eu estou lendo. Por isso na Escritura diz, né? Por isso na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa. Que pedra é essa? A igreja de Deus, dentro da nova lei, da lei de Cristo, de suas doutrinas, de seus novos mandamentos. O tec-tec na telinha, meus amados, né? Essa é a pedra posta em Sião, uma pedra principal, pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. Que pedra é essa? É a lei de Cristo, é as doutrinas de Cristo, é os novos mandamentos, é a igreja de Deus, que é o próprio Cristo que Deus enviou para a nossa salvação e vida eterna. E assim para nós e para vós que crê nessa pedra, que crê nessa nova lei, que crê nessas doutrinas, que crê nesses novos mandamentos, que é a igreja de Deus, é a preciosidade. Mas para as pessoas que não crê na lei de Cristo, nas doutrinas, nos novos mandamentos, nessas pessoas que não crê, a pedra que essas pessoas rejeitam, né? Esses edificadores daquela época, do tempo de Cristo, que rejeitaram, que eram os israelitas, eles rejeitaram essa nova lei, rejeitaram essa pedra, rejeitaram a igreja de Deus. E ela está sendo posta nos dias de hoje como a pedra principal de cada esquina nos dias de hoje, né? Igrejas falsas da religião que Satanás criou, para que esse povo que criam essas igrejas falsas enganem e trabalhem para Satanás, né? É muito triste falar essas coisas, mas é a mais pura verdade. E como uma pedra de tropeço, né? É como uma pedra de tropeço essas igrejas que é criada em cada esquina. É uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra de Deus, naquela que Deus enviou
através de Jesus Cristo. Eles tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados, né? Mas se vós sois a geração eleita dentro da lei de Cristo, dentro dos novos mandamentos, nessas doutrinas e novos mandamentos, nos tornamos o sacerdócio real, nos tornamos uma nação santa, o povo adquirido, para que anunciamos as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, a igreja de Deus, que é Cristo conosco. Vós que outrora nem era povo de Deus, e agora somos de Deus, vós que não tínhamos alcançado a misericórdia, e agora tendo alcançado, por abandonar a imundícia desse mundo, nos tornando cristão verdadeiro dentro da lei de Cristo, dentro dos novos mandamentos, dentro das doutrinas, dentro da igreja de Deus, e agora devemos andar, né, como crente submisso, né, uma boa conduta como uma pessoa cristã e submisso às leis da humanidade também, né? Se nós somos como cristãos obedientes à lei de Cristo, devemos também andar em obediência à lei do homem, né? Porque cada país tem uma lei, cada estado tem uma lei, cada cidade tem a sua lei, e devemos obedecer também. Porque se somos transgressores da lei de Cristo, perdemos a salvação e iremos para o inferno no último dia. Se nós também andarmos contrário à lei humana daqui da terra, poderemos morrer, poderemos ser presos por desobediência, não é verdade? Então, tanto a lei de Cristo quanto a lei do homem aqui na terra, devemos ser obedientes para não sofrer nenhum dano. Na lei de Cristo, não perder a salvação. Na lei do homem, para nós não morrer ou ser preso, né? Para pagar pelos nossos erros no qual cometemos aqui nessa terra, ok? Então, uma boa conduta como cristão, devemos ter submissão às autoridades, né, terrenas, tanto às autoridades do céu quanto às autoridades terrenas. Devemos andar em obediência, porque nos tornamos cristãos verdadeiros dentro da lei de Cristo, né, dentro de suas doutrinas, dos novos mandamentos, nos tornando membros da igreja de Deus, que é Jesus Cristo, né? Então, meus amados, exorto-vos como a peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências da carne, né? Uma pessoa que se torna um verdadeiro cristão, ou quer ser um verdadeiro cristão, né? Uma pessoa que está buscando a salvação, que está buscando a vida eterna, ou que já é um cristão, ele deve se abster, né, das concupiscências da carne, né? O que é a concupiscência da carne, né? A concupiscência da carne nos leva a nos prostituir, a fazer farra, ir para bebedeira, para orgia, para matar, para roubar, para enganar, para se prostituir, etc, e etc. Isso são as concupiscências da carne, né? Para ser gay, para ser lésbico, tudo isso é concupiscência da carne, as quais combatem contra a alma, né? Contra esse corpo, para que esse corpo mate dentro de nós o nosso corpo espiritual para com Deus, né? Porque se esse corpo que nós temos, esse corpo carnal, né, que nós temos, que somos humanos, né,
Esse corpo aqui que nós temos como humano, ele deve ser como o corpo de Cristo, quando ele se fez carne. Por que foi que Cristo se fez carne? Por que foi que Cristo criou um corpo humano em seu corpo espiritual? Para provar para o povo de Deus naquele tempo que uma pessoa pode nascer, crescer, viver e morrer sem cometer pecado. Isso é o exemplo que o corpo de Cristo nos dá carnalmente, né? Isso é o exemplo que o corpo de Cristo nos dá. Nascer, crescer, viver e morrer sem cometer pecado, para não matar o nosso corpo espiritual que há dentro de nós para Deus, né? Esse foi o propósito de Deus em que Cristo se tornasse uma pessoa humana. Agora, para não se ele se absteve de todas as concupiscências, de todas as armadilhas de Satanás, porque Satanás mostrou reinos para ele, deu poder a ele, né, terreno, né, mas ele permaneceu firme em seu corpo carnal, não deixou se iludir pela concupiscência da carne, pela ganância, pela avareza. Cristo não aceitou. Foi oferecido a ele, mas ele não quis, porque estava em seu corpo carnal, obedecendo a sua lei, a sua própria lei, né? Cristo se fez carne, né? Cristo se fez carne, nasceu, cresceu, viveu e morreu sem aquele corpo carnal praticar nenhuma mácula, nenhum pecado, em obediência à sua própria lei, que o Pai deu a ele. Ele viveu a lei dele mesmo, a lei de Cristo, que é a igreja de Deus. Cristo viveu isso quando estava em seu corpo carnal, para mostrar para o povo de Deus daquela época, quando ele foi enviado, que era os israelitas, né, da descendência de Jacó. Então Cristo mostrou para aquele povo essas coisas, né, que um corpo nasce, cresce, vive e morre, e não deve pecar, e deve morrer obediente à lei que Deus mandou por si mesmo. Ele cumpriu a lei. Cristo cumpriu a sua lei. Antes ele cumpriu a lei de Moisés e também cumpriu a sua própria lei, mantendo o seu corpo carnal intacto de toda a impureza terrena, né? Então, devemos se abster de todas as concupiscências da carne, as quais combate contra a alma, né? Combate contra esse corpo aqui, que ele persevera dentro de nós, um corpo espiritual para com Deus, né? Tendo o vosso procedimento correto entre nós, que somos gentios, para que naquilo em que fala mal de nós ou de ti, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, né? Nós somos observados o tempo todo, quando nós nos tornamos um verdadeiro cristão, né? Quando nós nos tornamos um verdadeiro cristão dentro da lei de Cristo, das doutrinas, dos novos mandamentos, que é a igreja de Deus, que é o próprio Cristo, né? Nos tornando um verdadeiro cristão nisso, nós somos observados por os que são de fora, naquilo que nós praticamos, né? Nas nossas obras, né? Nós somos observados, as nossas boas obras glorifique a Deus, para que glorifique a Deus no dia da visitação, sujeitando-nos, nós cristãos verdadeiros, e também quem não é, a toda a autoridade humana. Nós cristãos, e quem também não é cristão, deve ser sujeita a toda a autoridade humana, a lei da terra, né? Se somos obedientes à lei de Deus, muito mais a lei dos homens também, porque
quando né, nós é desobediente à lei de Cristo, à lei de Deus, sofremos por perder a salvação e a vida eterna. Se nós somos desobedientes à lei humana, morremos também carnalmente ou seremos presos pela desobediência daquilo, ou também não obtemos algo que é para nosso favor, porque estamos em desobediência à lei daqui da terra, seja do governo, seja da prefeitura, ou seja do governo federal. Se nós desobedecemos a uma dessas leis, andamos contrário à lei do humano e também a Deus, né? Vou dar um exemplo, né? Vou dar um pequeno exemplo. Se nós queremos ser um motorista, né? Se nós queremos ser um motorista, se nós queremos ter um carro, devemos obedecer à autoridade daqui da terra, a autoridade humana. Então devemos tirar a carteira de motorista, devemos comprar o carro, devemos matricular o carro, né? Para assim poder dirigir. Mas se nós compramos o carro e não tira a carteira de motorista, estamos infringindo a lei humana aqui da terra. E por esse motivo vamos sofrer as consequências, né? Porque a lei aqui da terra manda que se você quer ter um carro, tire primeiro a carteira de motorista. Mas como é que você vai dirigir um carro sem ter a carta de motorista? Como é que você tem a carteira de motorista, compra o carro, mas não matricula o carro? Então você não pode andar, você não pode dirigir. É inflação contra a lei humana aqui da terra. Assim também é diante da lei de Cristo, é diante da lei de Deus. Se nós vamos praticar pecado contrário à lei de Cristo, às doutrinas, aos novos mandamentos, também seremos recusados por Deus e perdemos a salvação e a vida eterna. Eu acho que deu para você entender, né? Então devemos ser sujeitos tanto à lei de Cristo quanto à lei humana, por amor do Senhor, que o Rei como soberano, que aos governadores, como por ele é enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, né? Assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos que vivem contrário à lei de Cristo e à lei daqui da terra, como livres e não tendo liberdade, como capa de malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei nosso Senhor Jesus Cristo, né? E quando, né, trabalhamos, né, quando nós cristãos trabalhamos no serviço para Deus, ou quando trabalhamos para o serviço dos homens aqui da terra. Eu falei em obediência no capítulo anterior, no versículo anterior, a obediência à lei de Cristo e à lei dos homens, né? Devemos obedecer à lei de Cristo e à lei dos homens para assim alcançarmos a salvação e a vida eterna. Também devemos prestar serviço à lei de Deus e à lei dos homens, né? Devemos prestar serviço a Deus e prestar também serviço aos homens. Presta atenção. Quem presta serviço ao outro, né, aqui na terra, o cristão verdadeiro e aquele que não é cristão, ao patrão que é cristão e ao patrão que não é cristão. Há as duas diferenças. É como a lei de Deus e a lei dos homens, é como trabalhar para Deus e trabalhar para os homens, né? Tem o homem que é de Deus e tem o homem que não é de Deus. Vou ler a partir de agora o homem que é de Deus e o homem que não é de Deus, né? Presta atenção na leitura. Vai falar primeiro dos que são de Deus, né? Aqui vai falar primeiro aos que são de Deus.
vós servos, né? Sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, aos nossos patrões, né? Nós que somos servos de Deus, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores. Que senhores são esses? Aos nossos patrões, aquele que nos contrata para trabalhar, né? Não somente também aos patrões bons, mas também aos patrões que são moderados, mas também aos patrões que são maus. Isso é o cristão verdadeiro, está falando a respeito do cristão verdadeiro que vai trabalhar para esses três tipos de patrões, né? O cristão verdadeiro que vai trabalhar para três tipos de patrões, né, aqui na terra. Vós servos, né, vós, né, que é um servo de Deus, que é um verdadeiro crente, né? Então, sujeitai-vos com todo o temor a vossos patrões, a vossos senhores, não somente aqueles que é bom, né? Devemos ser sujeitos aos patrões que são bons, aos patrões que nem é bom e nem é ruim, e também aos patrões que são maus, né? Porque isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, se somos cristãos verdadeiros, né? Devemos ter uma consciência em Deus, né? Sendo obediente. Para uma consciência, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo até injustamente através desses três tipos de patrões: os bons, o moderado e também aos patrões que é mau, né? Porque tem esses três tipos. Pois que glória é essa se, quando comete pecado, e sois por isso esbofeteados, né? Os que não são cristãos, que cometem pecado e isso esbofeteado, sofre com paciência, né? Até ele sofre com paciência. Mas se quando fazeis o bem e sois glorificados, sofreis também com paciência, isso é agradável a Deus. Está falando ao homem de Deus, né? Está falando ao homem de Deus. Porque para isso fomos chamados, porquanto também Cristo padeceu pela mão do seu povo, os israelitas, deixando exemplo, né? Cristo sofreu caladinho, né? Apanhou, foi coroado de espinho, apanhou, foi furado de lança, carregou a sua própria cruz, foi crucificado pela mão do seu povo, os israelitas, e ele sofreu calado. Esse é também o dever de um cristão, né? Isso é agradável a Deus, para que sigais as pisadas de Cristo, né? Ele não cometeu pecado, Cristo não cometeu pecado, nem na sua boca achou nenhum engano. Na boca de Cristo, ele nasceu em seu corpo carnal, se fez carne, nasceu com o seu corpo carnal, cresceu, viveu, morreu, mas na sua boca não saiu nenhuma palavra de engano, nem seu corpo material não praticou nenhum pecado, foi injuriado e não injuriava, né? Quando padecia, ele não ameaçava, né? Cristo apanhava furada, levando furada de lança, sendo chicoteado, ele aguentou caladinho, né? Mas entregava, né, se aquele que julga justamente, porque Cristo foi entregue a seu Pai, que julga justamente, né? Ele entregou-se a seu Pai, não a nós. Cristo não se entregou a nós, ele entregou a seu Pai em obediência, né? Porque Cristo não foi lá se matar, não.
mataram ele. O próprio povo que era de Deus foi quem matou Cristo, né? Então, levando ele essa lei, essas doutrinas em seu corpo, que é a igreja de Deus, né? Ele levou tudo isso em seu corpo carnal, né? Levou em seu corpo carnal a sua nova lei, as doutrinas, para tirar, para quem aceitasse essa lei, tirar os pecados, né? E foi sacrificado numa cruz pela mão do seu povo, que era os israelitas, tornando aquele corpo maldito, porque na lei de Moisés, através da lei de Moisés, a pessoa que é crucificada torna-se maldito. E o povo que era de Deus, né, os israelitas, por crucificar Cristo através da lei de Moisés, tornou o corpo de Cristo em maldição, né? E também eles se tornaram malditos, porque a lei de Moisés também se tornou, já era maldição, né? Então o corpo de Cristo se tornou maldito, para que aqueles pecadores, se tivessem aceitado a nova lei, as doutrinas, os novos mandamentos que Cristo trouxe em seu corpo, a igreja de Deus pudesse viver para a justiça, né? E era através daquilo que ele sofreu por causa dessa lei, era que eles seriam sarados do pecado. Mas eles não foram sarados porque não aceitaram essa lei, porque eram desgarrados como ovelha. Mas agora, tendo voltado ao pastor, todo aquele, né? Agora, no tempo de Pedro, depois de Cristo ter ido para casa, as pessoas que aceitaram a lei de Cristo, as doutrinas, aos novos mandamentos, têm se voltado ao pastor e bispo das nossas almas, que é Jesus Cristo, através da sua nova lei, de suas doutrinas, de seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus. Também vamos ler aqui a respeito de mulheres e de marido cristão dentro da igreja de Deus, né? Aqui em 1 Pedro capítulo 3, Cristo ordena dentro da igreja de Deus deveres entre mulheres cristãs e também de marido cristão dentro da igreja de Deus. Ele diz: semelhantemente, vós mulheres, sede submissas, né? Dentro da igreja de Deus, as mulheres devem ser submissas a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à lei de Cristo, às doutrinas e aos novos mandamentos, né? Se algum desses maridos não obedece à lei de Cristo, às doutrinas, seja ganho sem palavra, mas pelo procedimento de suas mulheres, sendo cristã dentro da igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação e vida eterna, porque não há outra igreja verdadeira além da igreja de Deus, né? Considerando, né, essas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor a essa nova lei, a essas doutrinas e a esses novos mandamentos, né? No qual é a igreja de Deus, que é o próprio Cristo conosco. O vosso adorno, o adorno das mulheres, né? Porque nos dias de hoje, tem até mulher que se diz cristã, que vive em certas igrejas, que usa batom, né? Usa brinco e etc, né? Tem mulheres que praticam isso em certas igrejas. Usa batom, usa brinco, faz tatuagem, não está nem aí, né? Mas dentro da igreja de Deus, dentro da doutrina, daquilo que Deus enviou através de Cristo, na sua nova lei, os seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira, o adorno de uma mulher
não seja enfeite exterior, enfeite por fora, como as mulheres se enfeitam nos dias de hoje, não é verdade? Usa batom, usa brinco e etc, né? Mas a mulher cristã verdadeira, dentro da única igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, o adorno dela não seja o enfeite exterior, por fora, né? Por fora do corpo, como trança de cabelo, joias de ouro, né? Ou vestido bonito, né? Vestido luxuoso, não. Mas seja do íntimo do coração, né? O adorno de uma mulher cristã verdadeira, dentro da igreja de Deus, o adorno dela é no íntimo do seu coração, não por fora, né? Mas no íntimo do seu coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és, para que permaneçam as coisas, porque assim se adornava antes da vinda de Cristo, né? Antes da vinda de Cristo, que os verdadeiros israelitas, as mulheres antigamente se adornavam, né? E eram santas, mulheres de Deus, antes da vinda de Cristo. No início da lei de Moisés, essas mulheres antigamente se adornavam, né? E esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos, obedientes à lei de Moisés. Está falando do verdadeiro israelita, que teve 10% desses israelitas que obedeceram à lei de Moisés, né? 10% dos israelitas foram conduzidos até Cristo através da lei de Moisés. Só 10%. Os outros 90% foram para Satanás. E por isso que está escrito aqui, porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos, dentro da lei de Moisés, né? Como Sara, que obedecia a Abraão, chamado-lhe Senhor, da qual vos sois filhas, né? Se fazem o bem e não temeis nenhum espanto. Igualmente vós, marido, vivei como elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeira convosco da salvação e da vida eterna, na lei de Cristo, nas suas doutrinas e em seus novos mandamentos, para que não sejam impedidas as vossas orações, né? E tendo, né, finalmente, sendo todos de um mesmo sentimento, compassivo, cheio de amor fraternal, né? Quem segue a lei de Cristo, quem se torna um verdadeiro cristão, membro da igreja de Deus, que é Jesus Cristo, nessa nova lei, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, cheio de amor fraternal, amor de irmão, né? Misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria. Isso é o dever de um verdadeiro cristão. Antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isso fomos chamados, para herdar uma bênção, né? Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem nenhum engano, né? Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Que paz é essa? Qual é essa paz que devemos buscar? Essa paz só encontraremos na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos novos mandamentos, sendo obediente, sendo seguidor dessa nova lei, tornando-se membro da igreja de Deus. Então devemos buscar essa paz nessa nova lei,
tornando membro da igreja de Deus, que é Cristo, para a nossa salvação e vida eterna, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e quem segue a lei de Cristo, quem segue a doutrina, quem segue os novos mandamentos, tornando-se membro de Cristo, que é a igreja de Deus, será uma pessoa justa diante de Deus, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra aos que fazem o mal, as pessoas que não seguem a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos em obediência com amor puro e sincero, né? Então essa pessoa é do mal, é de Satanás. Ora, quem é o que vos fará mal? Quem é o que vos fará mal se for zeloso do bem? Quem é que vai fazer mal a nós, né? Se nós só praticamos o bem, só falamos palavras agradáveis um para os outros, quem é que nos vai fazer mal, né? Ninguém vai nos fazer mal, porque somos pessoas do bem, somos pessoas de Deus, somos servos de Cristo, na sua nova lei, em suas doutrinas e em seus novos mandamentos, membro dele, né? Membro dele, que é a igreja de Deus, né? Então, quem é que vos vai fazer mal, se nós for zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, na qual vivemos nessa nova lei, nessas doutrinas, nesses novos mandamentos, que é a igreja de Deus, somos bem-aventurados e não tememos as ameaças, nem turbamos os nossos corações. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, né, nessa lei, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em nós, dentro dessa nova lei, dessas doutrinas, desses novos mandamentos, que é a igreja de Deus, que é Cristo conosco, tendo uma boa consciência, para que naquilo em quem fala mal de nós, né, ou de ti, fiquem confundidos os que nos vituperam o vosso bom procedimento, que veio através de Cristo. Porque é melhor sofrer fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal, né? Porque também Cristo morreu uma só vez pela mão dos pecadores israelitas, o justo pelos injustos, né? Porque também Cristo morreu, né? Morreu pela mão dos pecadores israelitas, né? O povo que era de Deus, que estava no pecado, o justo pelos injustos. Eles eram injustos, esses israelitas, para levá-los a Deus, sendo na verdade morto na carne e vivificado no espírito através da sua própria lei. Porque Cristo cumpriu essa lei, a sua própria lei. Ele cumpriu, nasceu, cresceu, viveu, mataram ele, mas ele não pecou em seu corpo carnal e obedeceu toda a sua nova lei, a lei de Cristo, que é a igreja de Deus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, né? Porque quando o povo de Deus que matou Cristo, matou o seu corpo carnal, porque Cristo nunca morreu, né? Cristo nunca morreu crucificado. Quem prega que Cristo morreu crucificado está enganando as pessoas. Cristo nunca morreu crucificado. Quem morreu crucificado foi aquele corpo no qual ele se fez para se tornar uma pessoa humana, para assim poder tentar resgatar o seu próprio povo, que eram os israelitas. Quem sabe, o propósito de Deus era tornar Cristo em um corpo carnal, para que ele nascesse, crescesse, vivesse e não cometesse pecado, para dar exemplo aos israelitas que uma pessoa pode nascer, crescer, viver, morrer e não cometer pecado. Isso é o propósito de Deus no corpo carnal de Cristo,
foi isso que ele cumpriu, obedecendo a sua própria lei, né? Então, quando o povo de Deus, que era os israelitas, não tem mais israelitas, porque esses israelitas desse país que há por aí não é os israelitas da Bíblia, né? Vocês já ouviram falar em um país chamado Israel? Já ouviram? Né? Vocês já ouviram falar em um país chamado Israel que tem aí? Esse país não tem nada a ver com o Israel da Bíblia. Esses israelitas desse país aí não tem nada a ver com o israelita da Bíblia. Não, porque o Israel da Bíblia era Jacó. Os israelitas da Bíblia é filho dos filhos dos filhos dos filhos de Jacó. Tem nada a ver com esse país que tem aí chamado Israel. Não tem nada a ver com esses israelitas que tem aí. Nadinha. Não se engane, tá? Então, quando os israelitas, descendentes de Jacó daquela época, mataram o corpo de Cristo, não Cristo, mataram o corpo de Cristo, ele, quando aquele corpo morre crucificado, Cristo desce, né, o próprio Cristo deixa aquele corpo e ele desce em seu corpo espiritual e vai pregar embaixo da terra, em uma prisão, onde está os espíritos rebeldes. Aqui embaixo da terra há uma prisão para os espíritos rebeldes contrário a Deus. E Cristo, quando foi morto, o seu corpo carnal, ele foi e pregou o espírito em prisão. Vejam só a verdade aqui, tá? Deixa eu voltar aqui o versículo. Porque também Cristo morreu pela mão dos pecados do povo israelita, dos pecadores israelitas. Porque também Cristo morreu uma só vez pela mão dos pecadores israelitas, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Por que morto na carne? Porque Cristo se fez carne, se fez um corpo carnal para poder pregar para esse pecador aqui que está matando ele, crucificado, que é o seu povo, os israelitas. Mas ele foi vivificado no Espírito. Que Espírito é esse? Porque o corpo dele, de Cristo, nasceu, cresceu, viveu, mataram e ele não praticou nenhum pecado. Por isso que ele está sendo vivificado no Espírito, porque ele está seguindo a sua própria lei, seguindo a sua própria doutrina, seguindo os seus próprios mandamentos que o Pai deu. Por isso ele está sendo vivificado. Ele não está morrendo. Cristo não morre. Cristo não morreu. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Assim que esse corpo dele é morto pela mão do povo de Deus, os israelitas, o povo que era, não de Deus, que era de Deus, quando eles matam o corpo carnal de Cristo, Cristo desce às partes mais baixas da terra e vai pregar aos espíritos rebeldes nessa prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através das águas do dilúvio, né? Porque ele fez uma arca e Deus mandou ele fazer a arca e se salvaram, né? Mas os espíritos rebeldes, aquelas pessoas rebeldes, que era contrária a Deus mesmo, porque não tinha ensinamento de Deus ainda, né? Tornaram-se todos de Satanás, porque naquela época, desse povo aqui de Noé, tinha a legião de Deus e tinha a legião de Satanás, né? Por causa de Eva, que introduziu na terra a legião de Deus e a legião de Satanás, que era aquele fruto que ela comeu. O conhecimento do bem, legião de Deus. O conhecimento do mal, a legião de Satanás. Isso era aquele fruto que Eva comeu, né? Onde introduzia o pecado da terra. Então, esses espíritos, essas pessoas que morreram no dilúvio, eram espíritos rebeldes, e ele estava nessa prisão.
na qual Cristo, quando mataram o seu corpo carnal, Cristo foi para lá pregar para eles, para tentar resgatá-los da mão de Satanás. E eu creio, eu tenho pura certeza, que Cristo fez vários discípulos lá, fez vários pregadores lá, e até hoje ainda tem esses pregadores nessa prisão, para tentar resgatar essas pessoas que morrem hoje na mão de Satanás. Eu creio nisso. Não está na Bíblia não, mas eu creio. Porque se Jesus foi lá nessa prisão pregar para esses espíritos rebeldes, com certeza ele tem discípulos lá pregando até hoje para esses espíritos que vai chegando lá nessa prisão. E Cristo pregou lá 3 dias e 3 noites, né? Cristo, quando mataram o seu corpo, ele desceu lá nessa prisão e pregou durante 3 dias e 3 noites, porque Cristo morreu na quarta-feira, né? Cristo morreu numa quarta-feira, foi enterrado já na quarta-feira, quase chegando à quinta, que era o sabá dos israelitas. Não sábado, mas o sabá dos israelitas. Então ele foi enterrado na quarta-feira à tarde, antes de começar a quinta-feira, que ia começar o sabá anual dos israelitas, e nesse dia ninguém trabalhava. Então ele foi enterrado ainda na quarta-feira. Aí ele passou quinta, sexta e sábado lá nessa prisão, 3 dias e 3 noites pregando lá nessa prisão para esses espíritos rebeldes, né? E quando estava chegando já no início do domingo, às 6 horas da noite, né? No horário que Cristo foi enterrado, antes das 6 horas da noite. Antes das 6 horas da noite do domingo, Cristo já tinha voltado de lá, da prisão, pegou seu corpo material, transformou em um corpo espiritual e foi lá para onde estavam os apóstolos, né? Dar as suas últimas instruções. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência. O batismo, né, quando nós aceitamos a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, temos que ser batizados, gente. Temos que ser batizados, né? Porque já não temos mais pecado, mas somos batizados para nos purificar, só isso. Não temos mais pecado. É apenas uma figura, porque Cristo mesmo, sem ter pecado, foi batizado em água. João batizou Cristo apenas para dar exemplo para aquele que se torne cristão dentro da lei de Cristo, dentro da doutrina, dentro dos novos mandamentos, também se batiza como ele se batizou. Porque quem aceita a lei de Cristo, quem aceita as doutrinas e os novos mandamentos, já tem abandonado o pecado, não está mais pecando, porque ele já aceitou. Ele não está mais pecando, não tem mais pecado não, né? Aí ele vai se batizar só para cumprir o que Cristo fez. E Cristo também se batizou mesmo sem ter pecado, né? Então se batiza, né, para uma indagação da boa consciência naquilo que recebeu dentro da lei de Cristo, das doutrinas, dos novos mandamentos que Deus enviou, que é para com Deus, pela ressurreição de Cristo, né, para dar exemplo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potestades, né? Então, meus amados irmãos, aqui no Facebook, termino essa live de hoje. Voltarei amanhã em 1 Pedro 4 em diante, 4 e 5, né, que só é até 5, né? 1 Pedro só vai até o capítulo 5. Então amanhã eu volto com Pedro 4 e 5, né? No 4 diz: a morte para o pecado e a pureza da vida. É a leitura da live de amanhã. A morte para o pecado, a pureza da vida. E no capítulo 5, os deveres do ancião, mancebo, humildade e vigilância, né? Essa será a leitura da live de amanhã, aqui no Facebook e também aqui no Kawai. Que Deus abençoe cada um de vocês, com muita paz, muita saúde e felicidade a todos. E até a próxima. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. E uma ótima noite a todos. E uma
quinta-feira maravilhosa. Até amanhã, se Deus permitir. Fiquem com Deus.